Esses dias eu conversava com uma pessoa e falando sobre dinheiro, ele me falou, sabe como é que é, né, meu irmão? Dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, como é que é? Eu falei, dinheiro é bênção do Senhor. O dinheiro mal utilizado e mal empregado, e o dinheiro, quando ele passa a te dominar, ele é uma raiz de todos os males. Inclusive, Paulo também, quando escreve Timóteo no capítulo 6, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos ter um comportamento correto com o dinheiro, honrando da forma devida a Deus, que nós seremos abençoadores e abençoados pelo Senhor. Nós cremos nisso, meu irmão? Nós precisamos lidar com esse tema, senão também nós ficamos com medo de falar sobre dinheiro. Como cristão, precisava andar sempre com a camisa rasgada, com a calça rasgada. Não pode ter um bom carro, um bom sapato, um bom imóvel. E a palavra não fala sobre isso. A palavra fala que nós não temos que ter amor a essas questões. Nossos olhos não podem estar no dinheiro, no recurso, que tem que estar no Senhor. E não tem problema nenhum nós estarmos cada vez mais com essas expectativas no Senhor, para que Ele promova o bem dele na nossa vida. E nós vamos ver o cuidado do Senhor nas pequenas coisas. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é ser obediente nas pequenas coisas. O Senhor tem falado muito no meu coração, se você não me obedecer nas pequenas coisas, eu não vou te fazer ver as grandes. Às vezes nós queremos ver grandes vultos da parte do Senhor. E o Senhor, Ele pode fazer. Mas como você tem lidado nas pequenas coisas no Senhor? E essas pequenas coisas, elas precisam te mover da mesma forma das coisas grandes, se ela for promovida por Senhor. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com a minha esposa, ano passado, e eu estava lendo um livro, eu estava sentado e esse livro falava sobre experiências, falava sobre obediência, falava sobre viver próximo do Senhor. E eu estava pedindo ao Senhor, Deus, eu quero ver cada vez mais, viver mais experiência, eu quero ver mais o agir da parte do Senhor na minha vida, eu quero sentir o Senhor cada vez mais perto. E eu orava e lia o livro. E a Alessandra foi lá embaixo pegar alguma coisa lá no saguão do hotel e voltou depois. Quando ela vai se ajeitar de noite para dormir, ela vai pegar, ela bota a mão na tornozeleira que ela tinha, uma correntinha, e ela fica super triste porque ela perdeu a tornozeleira. E ela bota a mão na tornozeleira e fala, puxa vida, como eu perdi a tornozeleira. E ela mexeu para lá, eu falei, amor, deve estar aí, perto da tua bagagem, alguma coisa, olha aí, ela procurou, não tá. E ela é uma tornozeleira que ela tinha bastante tempo, tinha um determinado valor para ela, e ela começa a ficar triste porque ela perdeu a tornozeleira. Eu naquele momento, eu coloquei em oração com o Senhor Deus, você tem promessas para minha vida. Eu estava te pedindo por experiência, eu queria achar essa tornozeleira. Eu queria que o Senhor me devolvesse ela, o Senhor me indicasse onde está. Ela perdeu provavelmente aqui no quarto. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça. Eu sentado, jantando com ela, no saguão do hotel, e era longe o restaurante, e a tornozeleira soltando do pé dela. Eu falei com ela, amor, vai lá embaixo, lá no hotel, o restaurante deve estar aberto ainda, vai na mesa que nós estamos sentados, e vai lá e pega a tua tornozeleira lá embaixo. Ela falou, amor, você está doido, não é possível. Eu falei, vai lá e pega. O Senhor me revelou isso. Ela pegou, desceu, e a tornozeleira estava lá, naquele lugar, que eu nem imaginei, muito menos ela, que nós comemos há 2, 3, 4 horas antes. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu não quero fazer e nem fazer você fundamentar a sua fé apenas nas experiências, porque a nossa fé tem que ser fundamentada na palavra do Senhor. Mas essas experiências, elas precisam vir, nós precisamos viver ela, para que de fato nós sejamos de alguma forma ministrados por esse Espírito Santo, mostrando que Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida, se nós tivermos uma vida de obediência, uma vida voltada para o Senhor. Salmo 37, 18, o salmista diz o seguinte, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Verso 19 diz o seguinte, em tempos de adversidade, meu irmão, eu não sei o que é adversidade na sua vida. Naquele momento a adversidade foi ela perder uma simples tornozeleira. Talvez a tua adversidade seja estar com o teu aluguel atrasado nessa manhã. Talvez seja a prestação do teu carro. Seja a tua preocupação se tua conta vai fechar no final do mês. Mas no 19 diz assim, em tempo de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Irmão, o que é isso? Só quem pode fazer isso é o Senhor. Em dia de fome, em dia de aperto, Ele fala que o íntegro, que o obediente vai viver fartura da parte dele.
Só o Senhor pode promover isso nas nossas vidas. E nós precisamos estar com isso claro, cada vez mais trazendo na nossa mente, trazendo mais no nosso coração essas realidades. Como falado ainda há pouco, se apegando, como Hebreus fala, se apegando a essas verdades, para que ela de fato esteja abundando no nosso coração, abundando na nossa mente dessas verdades da palavra. E em momento de dificuldade, como dito no Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quero trazer à memória o que pode nos dar esperança, trazendo cuidado na memória de Deus, vendo o cuidado de Deus sobre nossas vidas. E eu tenho procurado exercitar e não esquecer um só dia desse cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Dentre muitas experiências que eu poderia contar, e eu preciso caminhar para o final, eu queria contar mais uma que foi muito importante, já fez bastante tempo na nossa vida, mas foi muito importante na minha casa e ela ecoa até hoje no meu coração. No ano de 2000, portanto fazem 24 anos, eu tive minha primeira filha. Eu e a Alessandra, nós tivemos nossa primeira filha, Júlia. Só tem que, depois de nós ter feito o quarto da nossa filha, ter preparado a nossa casa, feito bercinho, tudo aquilo que uma mãe faz, quartinho rosa e toalhinha, essas coisas mais, a nossa filha vai para casa e fica apenas 3 dias em casa. E ela começou a ficar amarela, e ela volta pro pediatra, o pediatra fala, nós vamos ter que internar ela. E aí começou um drama na minha vida naquele momento. Eu não tinha recurso. Para você ter ideia, o celular que eu tinha eu vendi, porque eu estava começando o meu negócio, eu não tinha recurso para manter esses custos. E nós fomos visitar e ela, o pediatra dela falou, pode ficar tranquilo que nós vamos encaminhar ela para um lugar. E ela foi para um lugar. E ela ficou no primeiro momento, alguns dias, num hospital aqui em São Gonçalo. E até líquido da espinha dela tiraram, suspeitando de meningite. E ela sai desse hospital e ela precisou ser transferida para um hospital que era referência na época em Niterói, Hospital Santa Cruz. E a minha cabeça, eu não dormia, preocupado com ela e preocupado como eu ia pagar essas contas no final. Falei, Senhor, como é que eu vou pagar? Para você ter ideia, eu não tinha como pagar, nem coisas mais básicas. Principalmente no Santa Cruz, ela tudo no hospital de primeira linha em Niterói na época, internada, sendo cuidada, a mãe sem poder ficar com ela, apenas amamentando, deixando leite, a gente vindo embora, sofrendo, chorando. E aí o médico falou o seguinte, olha só, essa filha sua precisa ser transferida para um hospital na área pediátrica. Aqui nós somos generalistas, tratamos de tudo, precisa ser transferida. E aí chegou o momento da apreensão, como que eu ia pagar aquela primeira conta, já que aqui em São Gonçalo eu não sei bem como é que aconteceu, não perguntei, e foi transferida na correria, a primeira conta tinha que ser paga. Eu lembro que botaram Júlia na ambulância, e a gente fez todo aquele movimento, e na hora de pagar a conta me deram para assinar. E não tinha valor nenhum para assinar. Falei, Deus, o Senhor está do meu lado, o Senhor está provendo, o Senhor está abençoando. E eu perguntei para pagar, ela falou, não, assina aqui. Eu não ia perguntar 2 vezes, só perguntei uma. Entrei correndo e fui embora, minha filha na ambulância, eu, a minha esposa. Agora nós fomos Perinatal e Laranjeiras, o melhor hospital pediátrico em Niterói na época. E minha filha ficou lá um tempo, no CTI, sendo cuidado da melhor forma, numa unidade intensiva lá, um bercinho cheio de luz, cheio de coisas, minha esposa deixando leite, cuidando, trazendo, e a gente ficando ali por alguns dias, e a gente ia, voltava, e a preocupação de novo, ela começou a melhorar, graças ao bom Deus, e a preocupação de novo, como que eu vou pagar essa conta? E eu comecei a pensar em pegar um talão de cheque emprestado com um amigo, um cheque emprestado com um, falei, não sei como é que vai ser, como é que parcela. Chegou o dia de ir embora, o médico despediu da gente, fizemos lá, ela pequenininha, toda aquela, que já tem uma estrutura nesses hospitais para despedir, e me deram um papel para assinar. E eu fui assinar o papel, não tinha nada para pagar. Não tinha nada para pagar naquele papel. Irmão, eu fiquei pensando, agradecendo a Deus, muito tempo, por ter minha filha ter sido tratada nos melhores hospitais de Niterói, sem gastar R$1 apenas. Mas eu pensei que a história tinha acabado. Chega um ano depois de todo esse trauma na nossa casa, minha esposa chorosa, o que aconteceu, a gente ainda anestesiado, meses depois, minha esposa engravida de novo. Pensa num trauma lá em casa. Minha esposa
preocupada, não queria ter, porque achou que pudesse acontecer alguma coisa, não ia ter dado. A distância de uma filha para outra é 1 ano e pouquinho, e 1 ano e 2 meses. Isso foi um trauma lá em casa tremendo. E aí minha esposa a gente começa a colocar em oração, pedindo direção ao Senhor, e já esquecemos naquele momento até a bênção, porque a gente estava tenso, preocupado. E a gente vai conversar com o pediatra da minha filha, da primeira filha, fala assim: eu vou de forma free para vocês, eu vou acompanhar o parto. E ele vai acompanhar o parto. Só tem que as coisas de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, por vezes nós não conhecemos. E ele fala o seguinte: eu vou levar minha esposa, que é especialista na área, para poder ficar do lado da sua esposa e tudo vai correr bem. E a gente não entendeu bem. E ele leva a esposa dele para dentro do centro cirúrgico, e eu também estava no centro cirúrgico, exemplo da primeira vez. Quando nós vamos para o centro cirúrgico, nasce Maria Luísa, e eu estava lá dentro. Maria Luísa bebe água do parto e fica roxa, e por pouco não vai a óbito. E aquilo foi um drama pra gente, eu sem entender nada, não deixaram eu ver, não deixaram a mãe ver, foi uma correria só, leva para lá e leva para cá. E a experiência daquela mulher, que foi instrumento de Deus naquela manhã, salvou a vida da minha filha. E agora o Espírito Santo ministra no meu coração, fala assim: agora a história está completa. Eu só permiti que a sua primeira filha passasse por tudo que passou, para que vocês tivessem a cautela, o convite, tivessem tudo que vocês tiveram, para chegar no segundo momento e a sua segunda filha não vir a óbito. E provavelmente, prático como eu sou, eu não ia permitir que tivesse outros médicos, eu ia achar tudo aquilo demais, eu ia achar desnecessário, e provavelmente eu poderia ter um grande problema com a minha segunda filha. Eu só estou dizendo isso para vocês nessa manhã, poderia ter muitas outras experiências, para contar o seguinte: todas as vezes, e por isso que eu falei que nós não estamos falando sobre a dízimo e oferta apenas, nós estamos falando sobre obediência, nós estamos falando sobre uma vida dedicada ao Senhor, nós estamos falando sobre uma vida entregue ao cuidado do Senhor, e nós precisamos tomar uma decisão em fazer prova do Senhor e ter a certeza que o Senhor vai cuidar das nossas vidas em todos os âmbitos. Nós precisamos nos dedicar, não apenas com nossos recursos, mas com nossos dons, como eu falei mais cedo, o nosso talento, com o nosso tempo, a nossa dedicação. Nós vivemos por vezes distraídos essa vida. Nós vivemos às vezes, como testemunhado aqui para o nosso irmão, sabendo das verdades, mas não nos apegando a essas verdades e não praticando essas verdades. Provavelmente, muitas das vezes que nós temos um tempo de ministração como de hoje, poucas vezes nós trazemos alguma coisa nova. O Senhor normalmente ministra as mesmas coisas sobre o nosso coração, porque a palavra é a mesma, a palavra é imutável, e a palavra, ela tem o poder de transformar a vida do homem, ela tem o poder de transformar a história do homem, e todas as vezes o Senhor ministra nos nossos corações de forma diferente. O Senhor declara, no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor, e Ele declara que nada vai nos faltar, e nós precisamos ter em nossas mentes essa verdade de uma forma muito clara, para que nós possamos viver uma vida de dedicação, de sujeição, uma vida de rendição ao nosso Deus. Eu gosto muito de uma frase de Wesley que diz o seguinte: que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Ele. Que não se admita no coração outro desejo, outro propósito, cujo objeto supremo não seja o nosso Senhor. Que nós possamos essa manhã refletir sobre essas verdades, que possamos refletir sobre tudo isso que o Senhor quer ministrar sobre nossas vidas, para que de fato nós possamos ter experiências com o Senhor, porque essas experiências que movem, que alavancam a vida do cristão.